daqui a instantes com o presidente do Simpol, Jean Rezende, ele que vai falar conosco sobre nota publicada pelo sindicato. Então vamos direto a entrevistar aqui o presidente do Simpol, Jean Rezende. As personalidades do nosso estado, agora no Mega Manhã. Entrevista. Jean Rezende, muito bom dia. Bom dia, Sidney Souza, bom dia a todos que fazem a Mega FM, em especial a todos que acompanham o seu programa nesse exato momento. Estamos à disposição. Jean Rezende, eu estou vendo aqui a nota pública do sindicato, justamente falando sobre, agradecendo ao governo por ter contemplado categoria, militares, policiais civis, tem um nome interessante, eu estou procurando aqui para não... O papiloscopistas também foram contemplados, mas que ficaram de fora os oficiais investigadores. É isso mesmo que a nota diz? Sidney, ouvintes, a situação é a seguinte: o Simpol tem trabalhado de modo muito ético, sempre com total transparência, não apenas aos oficiais investigadores de polícia, a quem nós representamos, mas também entendemos a importância de esclarecer, de envolver a sociedade sergipana em respeito a todo cidadão, que é quem, no final das contas, mantém, através da sua contribuição, dos seus impostos, o funcionamento do serviço público. Então, antes de tudo, antes de sermos policiais, oficiais investigadores, nós somos trabalhadores que servimos ao público, à sociedade da qual, inclusive, nós fazemos parte. Então, nesse contexto, onde tivemos acesso recente, há cerca de 2 dias atrás, algumas instituições que representam trabalhadores da segurança pública, associações e sindicatos, que publicamente emanaram nota pública informando à sociedade sergipana e ao governo do estado que estão se sentindo contemplados, que estão satisfeitos com as pautas que o governo do estado materializou para as respectivas categorias a quem esses sindicatos e associações, essas entidades classistas representam, Eles vieram a público nesse sentido, informar a sociedade e ao governo que estão satisfeitos com tudo que foi ofertado pelo governo, com tudo que eles conquistaram junto ao governo, E aí, os nossos oficiais investigadores ficaram perguntando ao Simpol que cenário é esse, que situação é essa, onde, primeiramente, o Simpol sempre deixou claro o nosso respeito a todo o servidor público no estado de Sergipe, a todas as forças de segurança pública, bem como as entidades classistas que representam esses trabalhadores. De modo ético, a gente trabalha sempre em busca da valorização das prerrogativas dos oficiais investigadores. E dentro dessa ética, dessa linha ética, nunca, jamais iremos atuar contra avanço de qualquer categoria. Então, os demais colegas fazem os seus pleitos e a gente não faz interferência no sentido negativo, ao contrário, a gente torce para que todos os outros possam avançar assim como nós pretendemos. Então, nesse contexto, a gente, de fato, parabenizou, na verdade, a todas as categorias que emitiram nota, a partir de suas representações sindicais. Os parabéns vão para essas categorias por suas conquistas, por esse trabalho que levou o resultado efetivo para a sua categoria, mas chamamos a atenção para a sociedade, que uma vez que todos os servidores da segurança pública avançaram, o Simpol Sergipe, que representa os oficiais investigadores de polícia, infelizmente, lamentavelmente, até o presente momento, ainda não foi contemplado com os avanços pretendidos, pleiteados por nossos oficiais investigadores através da entidade classista que os representa, que é o Simpol. Então, a nota, ela traz primeiramente o registro de respeito a essas entidades classistas, às suas respectivas categorias, mas um respeito especial a todos que compõem as instituições de segurança pública, sejam aquelas que usam farda, sejam as que usam o distintivo, sem qualquer distinção para nós aqui enquanto sindical. Então, esse é o objetivo, de parabenizar essas instituições que vieram a público, em nome dos seus representados, dizer que estão satisfeitos e se sentindo contemplados.
Então, nessa seara, a gente informa ao governo do Estado que durante as vezes em que tivemos a oportunidade de sentar, seja com o governador ou com a sua staff, a sua assessoria, foi dito ao Simpol que a gente não poderia ser contemplado na nossa pauta em razão das outras categorias que pressionavam o governo que se desse algo ao Simpol, aos oficiais investigadores, isso poderia sim surgir de outras categorias. Então, diante desse cenário em que as categorias dizem, governador, nós estamos satisfeitos, nós estamos contemplados, então cai por terra esse argumento e esse óbice passa a não existir. Então o governo do Estado agora está livre, né, exonerado de qualquer receio de que atender a pauta justa dos oficiais investigadores, que dentro de uma mesma carreira policial civil no Estado de Sergipe, existem 2 cargos, o de delegado de polícia, que hoje ocupa entre o ranking salarial, entre os 5 melhores salários do país. Já os oficiais investigadores estão no 25º colocado quando o ranking salarial é trazido à tona. E nesse contexto, o Ministério da Justiça diz que a Polícia Civil do Estado de Sergipe é a melhor Polícia Civil do país, com os melhores índices de elucidação em crimes violentos, com a melhor taxa de investigação na elucidação de crimes de homicídio, também com os melhores resultados quando o assunto é roubos e furtos de veículos, entre outras demandas na área de atuação da Polícia Civil. Então, nesse contexto, a nota tratou disso, da parabenização dessas categorias, e que cai por terra e resta negativo qualquer óbice para o avanço do pleito justo dos oficiais investigadores de polícia do Estado de Sergipe. O Jean Rezende, quais outras demandas que o Simpol vem negociando com o governo e que não foram atendidas ainda? Excelente pergunta, Sidney, e os ouvintes precisam entender esse contexto. O nosso trabalho, né, quando a gente vem a partir da Operação Puro Sangue, né, um trabalho que é conhecido hoje pela sociedade, avalizado pela categoria, onde a gente visita as delegacias, faz uma fiscalização, né, para observar o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, o que é que pode ser melhorado. A gente imediatamente informa ao delegado, gestor da unidade, informamos a gestão da Polícia Civil, ao Conselho Superior de Polícia, ao Ministério Público do Estado de Sergipe, através da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial, para que a gente tenha condições melhores de trabalho. Não apenas para nós, enquanto trabalhadores que somos, mas para atender a população sergipana. Pois aqui em Sergipe, de 184 delegados de polícia, mais de 30 municípios sergipanos não possuem a figura do delegado. Então, já que esse trabalho é feito, em regra, na sua maior parte por oficiais investigadores, a gente está pleiteando, junto ao governo do Estado, a reestruturação da nossa carreira. Isso engloba não apenas a questão salarial, mas também questões estruturais. Então, essa reestruturação, né, há um compromisso do governo do Estado. O governador Fábio Mitidieri se comprometeu com os oficiais investigadores de polícia a nos contemplar com a reestruturação dessa carreira, e é exatamente esse o pleito, para que a gente possa dirimir esta divergência interna no que é tocante à valorização salarial, onde delegados estão entre os 5 melhores salários do país, né, e os oficiais investigadores no 25º, que no início do governo, né, atual, nós éramos a 23ª colocação. Como outros estados avançaram em suas respectivas negociações, a gente acabou perdendo ainda mais 2 colocações nesse ranking e hoje somos o 25º. Então, a gente espera a sensibilidade do governo do Estado no tocante a materializar aqueles compromissos que assumiu conosco, né, junto ao sindicato, junto à categoria. E que, se não for possível a materialização de todo o cenário, mas que a gente possa ter um avanço, porque o cenário atual está sendo imposto à categoria, né, um percentual que realmente não nos contempla. Foi isso que nós informamos ao governo do Estado em assembleia sindical anterior, um resultado dito pela categoria, e obviamente, diante de fatos novos, a gente vai fazer uma convocação
para que a categoria possa reavaliar esse cenário, de qual medida será adotada daqui por diante, e o que for definido pela categoria é o que o sindicato vai fazer, como sempre fez, que é defender as prerrogativas dos oficiais investigadores. Ô Jean Rezende, eu vi na manifestação que o Simpol fez essa semana, que vocês colocaram uma faixa lá, fora Tiago Leandro. Será que é o Tiago Leandro que está dificultando que o governo contemple a categoria dos oficiais investigadores? Será isso? O ato do sindicato feito na corregedoria recente, ele teve um objetivo de combater perseguição a dirigente sindical de Sergipe. Na verdade, em um caso recente, onde um estagiário da primeira delegacia metropolitana foi flagrado e na cidade de conduzindo um veículo. O fato de Neópolis foi uma situação de que uma pessoa sem qualquer vínculo, né, com o serviço público estava fardado, ostensivo da Polícia Civil, conduzindo viatura e abordando pessoas no município de Neópolis, porque, como se diz popularmente, ele era o casca de bala do delegado, ele não era policial, ele não era servidor público. E aí o Simpol recebeu essa notícia, foi a Neópolis e identificou que de fato essa situação corria. O tal do Júnior Recruta, que é o que se intitula nesse sentido, sumiu nesse dia da cidade, ninguém o localizou. O delegado não estava na cidade em plena terça-feira, estava no Ceará, no estado do Ceará. O caso do estagiário, Sidney, foi aqui em Aracaju, um estagiário da primeira delegacia metropolitana que conduzia um veículo apreendido, certo? E esse veículo, ele conduzia com um termo de cautela assinado pelo delegado titular da primeira delegacia. Além disso, esse veículo apreendido, que possivelmente é oriundo de roubo ou furto, a perícia que foi solicitada vai dizer a sua origem, que deveria ter sido feita uma investigação para devolver esse veículo ao seu real proprietário, mas não foi feito. O delegado, através de um termo de cautela, permitiu que o estagiário circulasse com esse veículo, ostentando uma placa de segurança, que já baixada, inclusive, do sistema do Detran, e um giroflex que era para ser usado em viaturas descaracterizadas, aquele sinalizador. Conduzimos esse fato para a Central de Flagrantes aqui em Aracaju. Na delegacia plantonista, ao invés de ser lavrado um flagrante ou um termo de ocorrência circunstanciado, foi registrado como fato atípico, mesmo o estagiário ratificando as denúncias e a situação flagrancial levada pelo Simpol, onde ele disse na sua declaração, na presença dos seus advogados, que tinha acesso ao sistema de procedimentos policiais eletrônicos sem restrição, com a senha do delegado, por exemplo, Sidney. Então ele poderia acessar, Sidney, caso tivesse interesse, os seus dados pessoais enquanto cidadão, de qualquer cidadão sergipano ou do Brasil, porque o sistema dá esse acesso, mas a senha era a senha do delegado de polícia. Entre outras situações de cunho que a legislação prevê como crime, previstas no entorno disso, nada foi feito. O delegado não foi afastado da unidade, sequer foi ouvido inicialmente. O próprio estagiário, apesar de ouvido, não foi afastado da atividade. E aí, por que eu estou explicando tudo isso e trazendo essa informação, Antônio? Porque, ao invés de adotarem providências para a conduta do delegado e do estagiário, a Corregedoria Geral da Polícia Civil, a mando do delegado geral, aí entra o porquê do fora Tiago Leandro, o delegado geral determinou às corregedoras que fossem, na verdade, no dia de um ato recente da HPP, cumprir uma prisão sem qualquer fundamento contra os dirigentes sindicais do Simpol Sergipe. Elas se recusaram e, por isso, foram exoneradas, estão saindo da gestão da Corregedoria da Polícia Civil. E, como elas se recusaram a cumprir essa ordem manifestamente ilegal do delegado-geral Tiago Leandro, ele determinou a uma outra delegada lotada na corregedoria que instaurasse um inquérito policial em razão desse fato do estagiário, com todas essas condutas criminosas em torno dessa situação, e acusa os oficiais investigadores de abuso de autoridade, inclusive o presidente do Simpol Sergipe e sua diretoria. Ou seja, está se invertendo o polo das coisas. Ao invés de apurar uma situação onde qualquer do povo, diz a nossa Constituição, em caso de flagrante, pode prender. No caso dos oficiais investigadores, na condição de policiais, nós temos o poder, dever e a obrigação.
e no estrito cumprimento do dever legal, Sidney, sociedade que nos acompanha nesse momento, pasmem, estão imputando a mim, na condição de oficial investigador, com mais de 2 décadas de trabalho na Polícia Civil, sem nunca ter passado na corredoria por nenhum tipo de desvio de conduta, está sendo imputado o crime de abuso de autoridade, sem nenhum tipo de fundamentação e de modo injusto. E foi por isso que os oficiais investigadores se reuniram no ato em frente à Corredoria Geral da Polícia, e não apenas nós de Sergipe, os policiais civis de todo o Brasil, especialmente do Nordeste do nosso país, onde todos os sindicatos de todos os estados do Nordeste se fizeram presentes através dos seus respectivos presidentes e diretores, bem como o presidente da Federação dos Policiais Civis do Nordeste, o oficial investigador Tony Brito, esteve aqui presente para demonstrarmos o nosso repúdio a essa atitude de perseguição à dirigente sindical em Sergipe. E a gente não atribui essas ações não apenas ao delegado-geral da Polícia Civil, essas ações de perseguição, mas a toda a cúpula da Polícia Civil, especialmente ao secretário de Estado da Segurança Pública, pois o delegado-geral atua em total consonância com as determinações e as diretrizes do secretário de Estado da Segurança Pública. O Jean Rezende, o Adriano Bandeira, que é presidente da Cobrapol, ele se sensibilizou com o Simpol? Na verdade, uma excelente pergunta, Sidney. A categoria, ficou questionando sobre a ausência da Confederação Brasileira dos Policiais Civis aqui em nosso ato. O colega Adriano Bandeira, oficial investigador de polícia aqui no estado de Sergipe, é o atual presidente da Cobrapol, mas infelizmente não compareceu ao ato e nem encaminhou nenhum representante. Obviamente que o presidente da FEIPOL, ele também é diretor na Cobrapol, mas estava aqui por iniciativa dele e na condição de presidente da FEIPOL Nordeste. Não houve nenhum encaminhamento formal, não houve nenhum pronunciamento formal por parte da Cobrapol. Estranhamente, a categoria conhece a atuação do oficial investigador e presidente da Cobrapol, Adriano Bandeira, que é muito estranho. Sim, sabemos publicamente que o presidente da Cobrapol tem um cargo comissionado aqui no estado de Sergipe, já desde o início do governo atual, E na verdade, é estranho para nós que um dirigente sindical que representa os policiais civis do Brasil, ou pelo menos deveria representar, ter um cargo comissionado junto ao governo do estado e não se posicionar em um ato gravíssimo. Inclusive, no dia de ontem, dia 22, o estado da Paraíba está passando por um momento também de luta, de reivindicação, e lá o presidente da Cobrapol manifestou-se em solidariedade àquele estado da Paraíba. Mas aqui em Sergipe, em um ato gravíssimo de perseguição a dirigentes sindicais, a Cobrapol não apareceu, não se posicionou publicamente sobre o fato, sequer uma nota foi emitida e nem encaminhou nenhum representante. Mas nós atuamos de forma firme, independente, ética, e colocamos, o Simpol Sergipe coloca a instituição acima de qualquer outro interesse, que não seja a busca pela valorização e respeito às prerrogativas dos oficiais investigadores. Então, lamentar que o presidente da Cobrapol tenha se acovardado diante do sistema, seja da Polícia Civil, seja da Segurança Pública, de qualquer área de atuação aqui no estado de Sergipe. Ele se acovardou e não compareceu e nem encaminhou nenhum representante para esse ato de repúdio à perseguição do dirigente sindical no nosso estado. Jean Rezende, muito obrigado pela informação. A gente está justamente vendo que o governo, com relação à categoria dos oficiais investigadores, o governo ainda não se importou em justamente fazer o necessário, justamente nas reivindicações de vocês, O governo deveria também se preocupar, prestigiou as demais categorias, delegados, militares, papiloscopistas, mas essa categoria dos oficiais investigadores, o governo não se preocupou, que deveria se preocupar,
porque são vocês, investigadores, oficiais investigadores, que fazem o trabalho justamente na rua de investigação. E a gente fica triste com isso, e espero que o governo possa se sensibilizar e trazer e resolver rapidamente. Está tendo aqui um vazamento, não sei o que está acontecendo, mas chamaram o técnico para ver essa questão. Viu, Jean? Muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, Sidney Souza, a todos que fazem a Mega FM e aqueles que nos acompanharam. O Simpol está sempre à disposição da sociedade e, mais uma vez, eu quero agradecer a esse gentil e democrático espaço extremamente importante para os oficiais e investigadores de polícia e as nossas respectivas famílias, para que a sociedade saiba o real trabalho que está sendo feito por nós, dirigentes sindicais, em representação aos oficiais e investigadores. Muito obrigado, Sidney.